profeta Joel, duas escrituras neste livro. Primeira, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido de sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou. As olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os homens. Segunda passagem, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Bendito Deus, nosso Pai Celestial. Senhor, acabamos de ler uma porção preciosa da Tua Palavra. Que o Espírito que inspirou o profeta Joel a escrever estas palavras venha sobre nós e nos unja nesta noite, Senhor, porque a Tua Palavra já é ungida, mas precisamos que Tu venhas ungir tanto quem fala quanto quem ouve, e que Tu nos capacite nesta noite, e que haja entre nós uma atmosfera espiritual, um clima bom, para absorvermos a Tua Palavra, Senhor, para recebermos esta chuva serodia e esta chuva temporã, para que possamos frutificar na Tua presença. Senhor amado, que Tu possa nos elevar, que Tu possa nos fazer alcançar um patamar superior, e que nós não estejamos no mesmo nível do mundo, Senhor, mas que, como João foi levado a uma alta montanha para ver a cidade santa, que é a própria noiva do Cordeiro, nós sejamos elevados espiritualmente a uma atmosfera em que as enfermidades, as preocupações, nem mesmo, Senhor, as perseguições e as tribulações desta vida nos alcance, mas que nós possamos ter ouvidos só para Te ouvir, que nós possamos ter olhos só para Te contemplar, Senhor, que o nosso coração se deleite em Ti, porque aqui está a nossa riqueza, aqui está o nosso tesouro, aqui está tudo que almejamos, tudo que desejamos, tudo que buscamos,
está em Ti, Senhor. Que Tu nos sacie, que Tu nos farte nesta noite, que nós saiamos daqui, Senhor, para os nossos lares jubilosos, sabendo que estivemos na presença do Senhor, sabendo que ouvimos a Tua palavra, e assim como diariamente nos alimentamos do pão terreno, queremos nos alimentar do pão do céu, Senhor. Que o nosso espírito, que a nossa alma se alimente nesta noite, e que nós possamos encontrar em Ti a fortaleza necessária para vencer mais uma semana. Ó Deus, nós Te rogamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu creio que o Espírito Santo já criou um clima, uma atmosfera propícia para que nós pudéssemos receber tudo que Ele tem e trouxe nesta noite para nós. Os irmãos sabem que Joel é considerado na Bíblia como o profeta do derramamento do Espírito Santo, porque Joel 2 fala do derramamento do Espírito Santo. Mas há uma realidade no capítulo 1 do livro do profeta Joel, e ele começa por descrever uma situação em que a nação de Israel, que era a igreja do Velho Testamento, o povo de Deus no Velho Testamento, estava sofrendo, porque segundo alguns comentaristas, estes gafanhotos aqui eram fases de um mesmo inseto, o migrador, o cortador. Outros acham que é uma espécie diferente. O certo é que eles causaram uma grande ruína, uma grande destruição na seara, na lavoura e nos campos de Israel. Porque a primeira coisa que eles fizeram, eles comeram as folhas. E folhas aqui fala de companheirismo, fala de comunhão. A primeira coisa que o inimigo fez foi tirar a comunhão do meio do povo de Deus, tirou o companheirismo, nos isolou, nos deixou sozinhos. E sem comunhão, sem companheirismo, nós ficamos fracos. E enfraquecidos nós podemos ser derrotados. Mas não satisfeito com isto, ela desnudou a árvore, ela tirou a casca. E você sabe que a seiva é o sangue de uma árvore, e ela sobe até os galhos, para que os galhos produzam flores e frutos, recebendo a seiva. Se você tirar a casca, você mata a árvore. E um gafanhoto sozinho não pode destruir uma árvore, mas era um exército, eram muitos, e eles estavam fazendo isto, e o povo de Israel estava sofrendo. Agora o profeta diz: olha, ébrios, chorai, lamentai, porque o mosto e o vinho está sendo tirado de vocês. As árvores no campo estarão ressecadas, faltará o cereal, faltará a cevada, faltará o trigo, faltará as árvores e os frutos, e vocês podem chorar. Meus amados irmãos, Deus tem uma vinha, e a vinha de Deus era Israel, plantada por Ele num pomar. Mas o inimigo entrou nesta vinha e causou ruína lá. Apesar de Deus trazer advertência por parte dos profetas, o povo não quis ouvir a voz de Deus. E não foi o diabo que mandou esses gafanhotos, foi Deus que disse: o meu exército que eu mandei, foi Deus que mandou. Se você ler a história da igreja cristã, a partir das 7 cartas às igrejas, do capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, você percebe que esses gafanhotos entraram na igreja lá no princípio, e Deus advertindo: cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado com a doutrina dos nicolaítas, cuidado com Jezabel, esta mulher profetiza. E a igreja não se apercebeu do perigo. Ocorre que por causa disto, a vinha do Senhor foi atingida. Mas Ele é o dono da vinha, Ele não deixa que ela fique destruída para sempre. Então no capítulo 2 Ele traz uma promessa, e a promessa que Ele traz é que haveria outra vez vinho, haveria outra vez trigo, haveria outra vez cevada, haveria outra vez abundância na sua terra. Agora eu quero que você saiba que Deus é um fazendeiro, Deus é um grande agricultor. E o capítulo 13 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus fala acerca deste campo, acerca da terra, acerca da semente, acerca da água. Nós precisamos saber do que se trata isso. Em primeiro lugar,
Eu quero dizer a você que veio aqui adorar a Deus nesta noite, que você é terra. Você é a terra onde o Senhor quer plantar a sua semente. É a tua alma, esta terra predestinada por Deus, eleita por Deus, escolhida por Deus para receber a preciosa semente. E a semente é a palavra não adulterada, é a palavra original, é a palavra verdadeira de Deus. Ela cai em todos os lugares, ela não cai só em terra boa, ela cai em todos os lugares. Jesus disse que ela cai no terreno rochoso, tem pouca terra, e nasce rápido, mas quando nasce não se aprofunda, porque tem rocha e ela não pode ter raízes profundas, logo morre. Ela cai entre os espinhos e também nasce, mas os espinhos lhe sufocam e ela morre. Ela cai à beira do caminho, e antes que ela medre as aves dos céus, e Jesus, interpretando a parábola, diz que estas aves são os demônios, tiram a palavra do coração. Mas também ela cai em boa terra, e quando ela cai em boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. E eu quero que o Senhor tenha feito do nosso coração esta terra boa, que produza não apenas 30, não apenas 60, mas a 100 por um. Espero que eu seja esta terra e que você nesta noite seja esta terra. Meus amados irmãos, Deus falou para Israel, lá no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, que Ele estava dando uma terra a eles, uma terra preciosa. E no versículo 10 do capítulo 11, Deus diz: porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente observardes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso grão, o vosso vinho e o vosso azeite. Glória a Deus. A primeira coisa que Israel precisava saber é que lá no Egito tinha o Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Eles não tinham que se preocupar com as estações. O Nilo estava lá, a terra estava próxima. Ele disse: eu vou dar uma terra para vocês. Em primeiro lugar, lembrem-se, é uma terra de montes, não é uma terra plana, não é uma terra que tenha fontes naturais de água, não. Vocês vão depender da água que vem do céu. Se vocês obedecerem a Deus, nunca faltará a seu tempo a água, e vocês terão vinho e vocês terão alimento. Então Israel precisava saber que eles tinham que depender de Deus. Se me desobedecerem, eu cerrarei os céus, não virá chuva sobre vós. Agora, irmãos, a semente é boa, nunca houve problema com a semente, mas para que ela nasça, para que ela produza, é necessário que haja uma terra boa também. É necessário que a terra seja boa. Mas se a terra for boa e a semente for boa e não houver chuva, não nasce a semente, não cresce a semente, ela não pode produzir. Então a Bíblia está dizendo aqui no livro de Joel que a um só tempo Deus mandaria duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serodia. A chuva temporã e a chuva serodia era a chuva que vinha no primeiro mês do ano, no mês de Abibe, no mês de abril, no mês da Páscoa. E foi neste mês que Deus tira Israel da terra do Egito. Foi neste mês que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ainda no final deste mês, para o começo do próximo, Deus derramou a maior chuva, que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, meus amados irmãos, nós somos a boa terra. Nós somos a terra onde Deus está plantando a sua semente. Agora, ele diz no livro do profeta Amós: pedi chuva no tempo da chuva. Nós precisamos pedir chuva no tempo da chuva. Se a chuva cair numa terra que não tem semente, ela não vai produzir nada. Agora, depois que a semente foi plantada, se a chuva chegar lá, o que é que vai acontecer? Vai nascer folhas, vem uma nova vida à tona.
Mas eu quero dizer para você que esta semente não foi plantada no seu coração quando você ouviu pela primeira vez esta palavra pregada, não. Esta semente estava plantada no teu coração como todas as sementes já estavam no seio da terra quando Deus criou a terra. Quando Deus criou a terra, já havia sementes na terra. E quando Deus ordenou, produza a terra árvores, cada uma segundo a sua semente. A semente já estava predestinada no solo. Deus predestinou você, e você nasceu com a semente da predestinação no coração. E quando a chuva da palavra de Deus caiu nesta terra boa, a semente que estava adormecida lá dentro começou a se movimentar. Por isso que 10 pessoas ouvem a mesma palavra e 9 não conseguem crer. 9 não conseguem entender, mas 1 vai entender. Porque a semente já estava colocada lá desde a fundação do mundo, desde o princípio da eternidade. Deus havia te escolhido, te elegido, te selecionado para que você produzisse o fruto. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos numa terra que Deus nos colocou, terra de montes. Lembre-se de Jesus. Jesus teve alguns montes na sua vida. Primeiro, o monte da tentação. Ele foi para o monte da tentação depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi para o monte da tentação depois que ele teve um testemunho audível de Deus de que ele era o Filho de Deus. Ele foi para o monte da tentação. E no monte da tentação ele teve que fazer uma opção, o caminho fácil, o caminho largo, as oportunidades, as facilidades da vida pela cruz. E ele teve que optar pela cruz e abandonou todas as propostas de facilidade que lhe fizeram. Quando você se descobre eleito, predestinado, escolhido por Deus, separado por Deus, você sobe ao monte da tentação. E como Jesus, você ouvirá propostas de facilidade para o caminho largo. Agora, como Jesus, você pode dizer: para trás de mim, Satanás. Você pode. Depois você vai subir um outro monte, o monte da transfiguração. Como Jesus, você sobe a um monte em que você vai se transformando de glória em glória, como que pelo Senhor o Espírito. Cada dia você se transforma mais parecido com Jesus. Quem está ao teu lado não sabe como essa transformação se deu. Mas eu conhecia você. Você era um drogado, você era uma prostituta, você era um corrupto. Como você não quer mais isto? E tem que reconhecer que você foi transformado pelo poder soberano de Deus. Mas também, como Jesus, depois que você passa por isso, e Deus repete outra vez a declaração de que você é filho amado, e que é a você que Ele ouve, e é a você que as pessoas devem ouvir, você tem que subir um outro monte. O monte do Calvário, o monte da crucificação, o monte da morte do eu, da vontade, de tudo que está aqui. Se você quer viver, você tem que morrer. E este monte, diferente dos outros, você não sobe só cantando, você sobe chorando também, levando a sua cruz. E você vai ser crucificado. E você tem que morrer com Cristo naquele monte. Mas saiba de uma coisa: depois que você morre com Cristo, é sepultado com Ele, no terceiro dia, você é convidado para um outro monte. O monte das oliveiras, o monte da ascensão, o monte do arrebatamento, o monte em que você transcende este mundo e não está mais preso a nada desta atmosfera caída e terrena. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta é a convocação de Deus para nós. Primeira coisa que Deus vai fazer comigo e com você, que não sabíamos que éramos eleitos, nós tínhamos amnésia. Às vezes as pessoas sofrem um acidente, bate a cabeça, e aí não sabe mais quem é esta senhora. É sua esposa, são seus filhos, este é seu pai, e ele não sabe, é preciso alguém ensinar. Diz: olha, o seu nome é fulano de tal, o seu sobrenome é este, você é da família tal, é assim que se comporta essa família. Então ele começa a entender: é verdade, eu não sabia. E eu quero dizer para você, você é filho de Deus desde quando Deus planejou criar o universo. Você nunca deixou de ser filho de Deus, e você não se tornou filho de Deus ontem. Você sempre foi e sempre será filho de Deus. Mas você tinha uma amnésia, você não sabia.
Você não sabia, mas agora o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que Jesus nos falou. Você está lá na sua casa e começa a lembrar. Eu ouvi uma mensagem ontem. A mensagem citou o profeta Isaías, citou o profeta Jeremias. Eu vou ver se realmente é assim. E quando você está lendo a palavra, o Espírito Santo está mostrando quem você é. Você está se reconhecendo, porque este livro é um álbum de família. Você tem que se ver nele. No álbum de família tem a foto de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, mas tem a sua também. Nesta palavra, o seu nome está escrito nela. Você faz parte desta família. Agora, irmãos, quando nós descobrimos quem nós somos, não há família que nós queiramos mais do que a nossa. Não há nome que nós queremos ouvir mais do que o nosso. E sabe qual é o seu nome? O seu nome é Senhora Jesus Cristo. Você é a esposa do Cordeiro. Você é herdeira de metade do universo. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus te chamou. Agora, houve um período na história, Deus sabia que ia haver uma Jezabel dentro da história da igreja. Lembra do Velho Testamento? Quando Acabe, rei de Israel, casou com uma filha do rei Sidônio, chamado Jezabel, e ela trouxe o culto de Baal e a idolatria para dentro da igreja. O que foi que Deus fez? Deus cerrou os céus, e segundo a palavra de Elias, não houve mais chuva na terra. Baal é Deus que faça produzir chuva. A igreja se desviou. Jezabel entrou na igreja, e entrou a idolatria, e durante quase 1000 anos, os homens que estavam dizendo que serviam a Deus, estavam adorando ídolos em nome de santos, fazendo promessas com ídolos, andando em romaria, carregando ídolos, e Deus cerrou os céus, e não houve chuva de ensinamento. A palavra foi fechada, a palavra foi lacrada, e as pessoas andavam como cego, sem saber para onde estavam indo, e andando com sede e com fome da palavra, porque Jezabel entrou na igreja e pôs idolatria, e onde há idolatria não há Espírito Santo. Então, irmãos, não se enganem com esse ecumenismo que diz lá na igreja católica romana estão falando línguas, o Espírito Santo está lá. Não se engane, Deus não pode conviver com o pecado, e o pior pecado da Bíblia é a idolatria. Não tem pecado pior, não tem. Mas Deus manda Elias, sempre mandou, e Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Ele foi o Elias do seu tempo. Ele restaurou a palavra. O que Elias fez? Na hora do sacrifício da tarde, Elias pega 12 pedras, uma para cada um dos filhos de Israel, desde a pedra de Rubens, o primogênito, até a pedra de Benjamim, e restabelece o altar de Deus. Aí ele diz: agora, o desafio é este, vamos oferecer sacrifício, e o Deus que for Deus verdadeiro, ele responde com fogo. E enquanto os profetas de Baal estavam clamando, gritando, lacerando o seu corpo, Elias zombava deles, dizendo: gritem mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajando, ele não consegue ouvir vocês, gritem mais. E quando eles passaram o dia todo e não conseguiram nada, então Elias, na hora do sacrifício da tarde, Elias manda jogar água num rego que ele fez em torno do altar, manda jogar água em cima do altar e faz uma oração curta: Senhor, para que o coração deste povo se volte para ti, e saibam que segundo a tua palavra eu fiz isto, responde-me, Senhor, responde. E quando Elias acaba de falar, Deus manda fogo do céu, que consome o holocausto, que consome as pedras do altar, e Israel diz: só o Senhor é Deus. A primeira coisa que Deus tem que fazer comigo e com você, é mudar o nosso coração. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, este é o processo que Deus começa fazendo conosco. Começou quando nós ainda não conhecíamos o Senhor. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25 em diante. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Você observou a sequência? Primeiro,
Deus tira esse coração de pedra que nós tínhamos e nos dá um coração de carne, sensível à palavra. Depois Ele muda o nosso coração, o nosso espírito. E por último Ele põe o seu espírito dentro de nós. Agora, tirar um coração de pedra é um milagre. Você lembra que para ressuscitar Lázaro, Jesus não pediu a ajuda de ninguém. Para ressuscitar Lázaro, Ele não precisava da ajuda de ninguém. Mas para que Lázaro saísse da tumba, precisava que alguém fizesse alguma coisa. Porque Ele não botou a pedra na tumba. Quem botou a pedra foi a família. Então Jesus diz, tirem a pedra. Quando eles tiram a pedra, Ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. A pedra é colocada pelo homem. Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é nossa obrigação. Você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo, absolutamente nada. Aquilo que era necessário ser feito para a sua salvação, só um homem podia fazer. E Ele fez, quando Ele carregou naquela cruz os nossos pecados e as nossas transgressões. Agora, Ele nos capacita, Ele abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, toca no nosso coração. E o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, ele faz um apelo. E o apelo que ele faz é: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra chama, e é tudo que é necessário para um novo nascimento. Eu ouvi a palavra. Agora você tem que levantar. Quem tem que levantar é você. Quem tem que despertar é você. Quem tem que abrir a boca para confessar Jesus é você. Quem tem que crer com o coração é você. Porque tudo que era necessário para que isto acontecesse já foi providenciado pelo Senhor. Deus já fez. Não deixou absolutamente nada para que eu e você pudéssemos fazer. Agora, depois que Deus faz descer fogo do céu, 3 anos e meio sem chuva. Agora Elias se volta para Acabe e diz: olha, vai para a tua casa, come e bebe, porque eu já ouço o rumor de muita chuva. E ele sobe para o monte Horebe. E quando ele está no monte, ele chama o seu servo e diz a ele: sobe ali um pouco mais acima e olha se vem chuva. E o servo corre lá e olha, e o céu está de brigadeiro, limpo. E ele volta: não, meu senhor, não há chuva. Elias põe seu rosto entre os joelhos e ora mais uma vez e diz a ele: vai de novo. E ele vai 6, 7 vezes. Na 7ª vez ele volta dizendo: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: é o bastante. E manda um recado para Acabe: te apressa, desce, porque a chuva está vindo, nevoeiro. Irmãos, Acabe tinha 4 cavalos no seu carro. O percurso de onde Acabe estava para a cidade para onde ele ia era 26 quilômetros. E Acabe, a toda velocidade no seu carro, se vê ultrapassado pelo profeta Elias, que corria, e Acabe ficou olhando e não entendeu como Elias podia passar de uma carroça puxada por 4 potentes cavalos. E eu quero que você saiba que a Bíblia fala de 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavalos. O primeiro deles é o cavalo branco, o cavalo da falsa paz, o cavalo do anticristo, o cavalo que traz uma falsa união, e que o mundo se encantará com ele, mas os verdadeiros Elias de Deus, esta igreja de Deus, ela passará deste cavalo e não será seduzida. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, é o cavalo da guerra, é o cavalo da espada e da perseguição, mas este Elias também ultrapassará ele, e não ficará ali. O terceiro cavalo é o da fome. E o mundo já está sofrendo uma grande fome. As igrejas já estão sofrendo uma grande fome. Quando as pessoas saem de suas casas para irem para a igreja, e todo mundo vê alguém andando com uma Bíblia e pensa: vai louvar a Deus. Não, eles vão para o mercado. Eles vão em busca de comprar Deus, de consumir Deus. E tudo que eles sabem que Deus faz ali é dar bênção. Mas eles não estão famintos do Deus verdadeiro. Estão ficando lá. Estão ficando no terceiro cavalo, o cavalo preto, o cavalo da fome.
E o último, o quarto cavalo, é o cavalo baio. E baio é a mistura destas cores. Se você pegar o branco, o vermelho e o preto, colocar e misturar, dá o baio. O baio é a mistura da falsa sedução. O baio é a mistura da perseguição. É a mistura da escassez e traz a morte. Mas ainda assim, quando este quarto cavalo se manifestar, como Elias, nós passaremos por eles e seremos arrebatados. Subiremos para a presença do Senhor. E nunca mais estaremos sujeitos a nada que o inimigo possa fazer com qualquer um de nós aqui nesta vida. Nós estamos sendo chamados por Deus para isto. Agora eu quero que você saiba. Está escrito no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 13. Aquele que semeia alcançará o que colhe. Haveria um tempo em que não demoraria mais muito. Na mesma estação que se plantava, iria se colher. Este é o tempo que você vive. Não haverá uma outra geração depois de nós. Nós somos a última geração. Deus está preparando um povo para o arrebatamento. Deus está preparando um povo para vencer os 4 cavalos do Apocalipse. Deus está preparando um povo para reinar na terra durante 1000 anos. E não é um povinho qualquer. Não, é um povo forte. É um povo santo. É um povo vencedor. E a Bíblia diz que eles o venceram. Venceram o dragão. Venceram o anticristo. Porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, irmãos, eu digo aos irmãos que nem todos os que estão dentro da igreja são crentes. Não. Nem todos os que dizem ser crentes são salvos. Também não. E nunca um homem pode julgar outro dizendo: este é salvo, aquele não é salvo. Isso não foi dado a homem nenhum saber isso. Só o salvo tem o testemunho do Espírito Santo com o seu Espírito de que ele é filho de Deus. Agora Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. A árvore boa não pode produzir mais fruto. E Jesus disse também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Mas estes muitos não tem que ser eu, não tem que ser você. Você deve fazer parte daquele remanescente fiel. Você tem que fazer parte daqueles que, quando Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, e só ficou eu. Deus disse: não, Elias, eu ainda reservei para mim 7.000 joelhos, que não se dobraram diante de Baal. Você adora a Deus porque tem muita gente. Você adora a Deus porque as coisas estão favoráveis. Você adora a Deus porque a igreja está alcançando status. Pois um dia a igreja perderá esse status. Um dia estas portas se fecharão. Um dia este privilégio se acabará. Mas se você confiar no Senhor, você voará com asas de águia. O profeta Isaías diz que os que confiam no Senhor, eles serão como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Todas as vezes que eu observo uma corrida como a de São Silvestre aqui no Brasil, você vê que há muito folclore. Pessoas vêm ali vestido de personagem, super-homem, de tanta coisa. Mas existem os corredores profissionais. Existe uma tropa de elite ali. E aqueles que estão ali por brincadeira, eles saem na frente, eles disparam na frente. E você vê 1.000 metros, 1.500 metros, eles vão longe. Mas depois de 3, 4, 5.000 metros, você vê que eles vão ficando lá para trás. E a maioria até desiste. A maioria desiste. Mas há um grupo pequeno de pessoas que passaram o ano todo se exercitando, se preparando, porque eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, eles aguardavam a coroa. Estes chegam lá no final da corrida. Eu quero ser um destes. Eu quero que você seja um destes. Que Deus tenha te trazido até hoje, não para você desistir ali na esquina, não para você desistir quando alguém disser uma palavra dura para você, quando alguém fizer uma crítica a você, mas que você tire os olhos do homem e ponha os olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você foi chamado para ser vencedor. E você vai cruzar a linha de chegada. Eu vi um vídeo aqui no grupo da Bereana. Eu creio que os irmãos que estão no grupo da Bereana também viram. Eu nem atentei quem postou o vídeo. Mas conta a história de um corredor
de uma Olimpíada em 92, que ele era favorito para a corrida. E depois de 400 metros ele teve um problema na ligadura da perna, e ele parou, os médicos correram para socorrê-lo, e ele queria continuar a corrida. De repente sai um homem, e disputando com segurança, se aproxima dele e diz: filho, você não tem que continuar, a corrida já terminou para você. Ele disse: não, mas eu preciso. E o pai diz: então eu vou junto com você. E mesmo não tendo sido o primeiro a cruzar a linha de chegada, ele cruzou a linha de chegada. 65 mil pessoas estavam de pé aplaudindo ele, e ele cruzou com o seu pai. Pode ser que eu e você tenhamos tropeçado neste caminho. Nós não somos super-homens. Nós, como uma criança que aprende a andar, caímos muitas vezes. Mas o nosso pai, ele desce, e ele já desceu de lá para pegar no nosso braço e nos conduzir à linha de chegada. E nós chegaremos lá. Você vai chegar lá. Amém? Amém? Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado.